vontade, você está na casa do Pai, amém? Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai, em nome de Jesus, entramos diante da Tua presença, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o Deus grande, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Pai, Tu és o dono do céu e da terra, Senhor. Papai, eu creio que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Pai, nós vemos diante da Tua presença, apresentar a nossa vida diante do Senhor, papai. Pai, perdoa as nossas falhas, nossos erros, Senhor. Pai, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas, Senhor. Papai, nós sabemos que nós somos dependentes do Senhor, papai. Nós sabemos que nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para ouvir a Tua voz, ouvir, papai, a Tua palavra, os Teus louvores, Senhor. Pai, nós viemos aqui prestar culto ao Senhor, papai. Receba este culto, receba as oportunidades, as orações, Senhor, os louvores, Senhor. Pai, nós somos dependentes do Senhor. Pai, a partir do momento que nós estamos aqui, Senhor, encarecidamente nós pedimos ao Senhor, visita a nossa casa, visita o nosso lar, Senhor, visita os nossos filhos, a nossa família, Senhor. Pai, eu venho pedir ao Senhor, guarda, Senhor, de todo mal, Senhor, traga livramento, Senhor, traga saúde, traga restauração, Senhor, porque nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Vai visitando a casa de cada irmão nesta noite, Senhor, vai trazendo força e encorajamento, Senhor, porque eu creio, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Pai, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor, e cada irmão que está aqui, Senhor, visite o coração, Senhor, e traga, papai, aquilo que é necessário para cada um, e assim nós agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Queria chamar o pastor Marcos para entoar um hino da harpa de Jesus. Glória a Deus, pastor. Deixa Deus te usar, hein? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, ó Pai Todo-Poderoso. O nome da glória seja a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia, ó Deus. Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje está no 15, amém? Sim. Conversão, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amém? Se todos puderem me ajudar, amém? Em Jesus. Glória a Deus. Tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
Mas um dia senti meu pecado revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro dele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Agradeço pela Aleluia. Glórias a Deus, amém? Aleluia. Então nós estamos no 7º dia de campanha. Pode se assentar em nome de Jesus. E eu creio que o Senhor ele tem mais uma palavra para mim e para você, amém? Glórias a Deus. A palavra de abertura está no livro de Neemias. Glórias a Deus. Capítulo 1, do 3 ao 5, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Neemias, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Quero estar agradecendo já ao pastor Bruno, a esposa, e a visita. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sabe que essa casa ama vocês. Amém? Glórias a Deus. Dá linda salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Amém? Aleluia. Passo a ler em nome de Jesus. E disse-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão com grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei e chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante ao Senhor, e disse-lhe: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para que aqueles que amam guardar os seus mandamentos. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Nós vamos ver que Neemias ele foi um grande homem de Deus. Amém? Glórias a Deus. Se eu e você se espelhasse neste profeta, neste homem hoje, eu creio que nós venceríamos muitos obstáculos. Amém? Glórias a Deus. Porque a palavra fala que chegou uma palavra até ele, ele já não pertencia mais a Jerusalém. A Bíblia vai nos relatar que ele era um copeiro, ele estava distante da cidade dele, mas ali muitas das vezes tem notícias ruins, amém? E ali aquele copeiro ele estava naquele lugar, fazendo ali as suas obrigações, e de repente vem as más notícias, amém? Glórias a Deus. Pastora, cristão recebe notícia ruim? Sim. Pastora, pessoas que servem a Deus, que nós abandonamos o mundo e agora nós estamos servindo ao Senhor, nós vamos passar dificuldades? Sim, Senhor. Nós vamos passar lutas, tribulações.
situações. E nós vamos ver que quando aquele mensageiro traz uma mensagem até Neemias, o que ele vai fazer? Ele chora, ele se entristece, mas o mais importante que ele vai fazer, ele vai orar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E vamos ver que ele traz, alguns motivos para mim e para você nesta caminhada de cristão. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver que reconstruir, meu amado, é mais difícil do que construir. Verdade, mas uma vez nós vamos ver que o Senhor ele já tem construído a nossa vida. Mas ao decorrer da caminhada, nós precisamos de algumas reconstrução. Amém? Aleluia! E nós vamos ver que Neemias, ele já pensou em reconstruir Jerusalém. Nós vamos ver que ele orou ao Senhor, ele entristeceu, mas ele orou ao Senhor e pediu condição a Deus para reconstruir. Eu não sei qual tem sido a tua dificuldade no dia de hoje, mas o Senhor ele fala de reconstrução. Amém? Aleluia! Talvez nós precisamos reconstruir a nossa, na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, na área de oração, na área de envolvimento mais com a palavra do Senhor. O Senhor ele sabe e você sabe aonde que você precisa reconstruir esta noite. Amém? Glórias a Deus. Independente da Jerusalém queimado com portas, tiradas ali, livre acesso, Neemias ele não teve dificuldade de ver aquela cidade restaurada. Amém? Glórias a Deus. O que o Senhor ele traz para mim e para você, independente que hoje esteja passando, possa ver restaurado, possa ver restauração, reconstrução. Ele não viu dificuldade ali, ele já viu aquele lugar reconstruído. Amém? Glórias a Deus. Pastora, mas a Bíblia fala que ele chorou. Neemias ele chorou, mas o choro dele não impediu ele de buscar para Jerusalém. Amém? Glórias a Deus. Muitas das vezes eu e você ficamos entristecidos, abandonados, deprimidos, e nós queremos parar de lutar. Mas o Senhor ele fala, independente do choro de Neemias, ele teve um alvo, e que nesta noite eu e você possamos ter um alvo em nome de Jesus. E o maior segredo é oração e jejum. Quando eu e você oramos, Deus ele traz estratégias. Amém? Glórias a Deus. Talvez eu e você fazemos um plano, mas o plano do Senhor é outro. E nos vai nos convencer somente com a oração e jejum. Porque quando nós estamos em oração e jejum, confiando no Senhor, nós sabemos que o melhor Ele fará. Amém? Glórias a Deus. E nós possamos ver que Neemias ele foi um grande homem de Deus. Ele reconstruiu os muros de Jerusalém, Ele teve, carta branca, com o Senhor para fazer tudo aquilo que ele almejava. Então, independente da luta, da dificuldade, vamos marchar, meu amado. Vamos, reconstruir Jerusalém. Vamos reconstruir aquilo que está quebrado, aquilo que está fendido, aquilo que está sem portas. O Senhor ele fala, temos condições de colocar portas, temos condição de construir muros a partir do momento que eu e você olhar com os olhos espirituais e já ver reconstruído. Amém? Glórias a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Quero estar chamando o grupo de louvor nesta noite. Amém? Glórias a Deus. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Nessa noite a gente possa ficar de pé para engrandecer o nome do Senhor, que a gente venha louvar de todo o coração, entregar a Ele todos os nossos problemas, as nossas aflições, e que nessa noite a gente possa se entregar verdadeiramente ao único que é digno de toda a honra e todo o louvor. Aleluia a Deus.
Em tuas mãos está, nenhum dos teus planos
Deus.
Glórias a Deus, amém? Aleluia, que presença maravilhosa do Senhor, amém? Aleluia. Neste lugar, mas para que eu e você possamos receber, nós precisamos desvaziar de nós mesmos para sentir a glória do Senhor, amém? Glórias a Deus, então nós precisamos desligar lá fora, né? E ligar aqui dentro, amém? Glórias a Deus. Tem alguém nesta noite para contar algum testemunho da parte do Senhor? Aleluias. Tem alguém nesta noite? Eu creio que tem bastante testemunho, amém? Glórias a Deus, pastor Márcio. Aleluia. Glória. Eu sou da igreja do meu Pai do Senhor. Amém. Essa semana aqui eu fui levar minha filha de moto, que ela mora aqui lá pra frente lá do na Cortez, e eu levei ela e na volta, bem na curva, um pouquinho antes de chegar no Jardim São Miguel, onde eu moro, eu estava empainelado com o carro, né? Eu estava do meu lado, do lado direito, e o carro estava do lado esquerdo. Só que vinha vindo um carro atrás, só que ele não me viu. E ele desviou do carro dele e veio para o meu lado. Acho que ele não tinha me visto, né? E a hora que ele fez, a hora que ele jogou a frente no carro, ele me viu e voltou. Amém? E realmente foi um livramento, porque ele ia me jogar fora da pista, sabe? E eu agradeço a Deus, né, por isso. E outro também que, como a minha filha está morando naquele lugar longe, que ela veio trabalhar aqui no centro. E esse dia aí agora em março ela vai sair daquele lugar, né? Porque deu tempo dela e ela voltou uma casa mais perto, né? E a gente fica muito preocupado porque ela ia a pé ou às vezes ia de ônibus naquele lugar escuro à noite. Que ela ia trabalhar e voltava. De vez em quando ela ia em casa e eu levava ela, mas às vezes não dava tempo. Aí as orações a gente fazendo assim para proteger a vida dela, né? E agora ela conseguiu uma casa aqui no centro, mais perto, e a gente fica mais aliviado, amém? Eu agradeço a Deus, né, por isso. E eu agradeço pela oportunidade. Glórias a Deus, amém? Aleluia! E é assim mesmo, meu amado, nós fazemos para Deus e Deus faz para nós e a nossa família, amém? Glória a Deus. Tem mais alguém nesta noite em nome de Jesus? Glória a Deus, não tem mais ninguém? Quero contar aos irmãos também, né? A oportunidade que eu tive esse final de semana, né, de estar com a minha família, né, de estar com meus irmãos, né? Todos sabem que meu pai está passando por uma dificuldade, né, de enfermidade, mas eu creio que esses 3 dias que eu passei com ele, meus amados, parece que foi um dos melhores dias, né? Esses 3 dias que eu fiquei com ele. Nós conversamos bastante, dei um banho, né? Curei as feridas. E talvez o Senhor lhe dê a oportunidade para mim, para você no leito. E talvez nós queremos questionar ao Senhor. Mas quando eu fazia aquilo, eu senti uma alegria tão grande no meu coração que a enfermidade que ele está naquele lugar, ela não conseguiu, né, me entristecer. Aqueles dias que eu fiquei lá foi só alegria, né? Eu fiquei alegre com meu pai, porque o Senhor está suprindo tudo, amém? Glória a Deus. Então eu quero falar para os irmãos, ainda que esteja em dor e enfermidade, né? Nós não podemos mudar as nossas atitudes com o Senhor. E eu senti o Senhor todo o tempo naquele lugar cuidando de tudo, como está cuidando até no dia de hoje. Talvez eu não vou ter a oportunidade, né, de estar com ele assim por mais dias, mas eu creio que esses dias que eu passei com ele foi o suficiente, né, que o Senhor ele tratou o meu coração, foi suficiente para o Senhor revelar algo ocultos, né, para a minha vida. E eu creio que é isso, meu amado. Então eu quero estar agradecendo, né, a oportunidade da união da minha família, dos meus irmãos, né? E é isso que eu pedi ao Senhor. Amém? Eu creio que eu posso desfrutar de tudo isso que eu tenho pedido ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos, né, dar continuidade ao culto, porque eu creio que o Senhor ele vai usar o pastor Bruno tremendamente no dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Quero estar chamando o Diácono Diego para uma oportunidade em nome de Jesus.
Deixa eu organizar e Primeira semana passada, esqueci. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Eu ia ficar em casa hoje, mas como tinha falado para mim, queria vir para casa, eu vou dar uns glória a Deus. Aleluia, seu Pai. Porque eu não gosto de ficar em casa, não. Se eu não estou em casa, estou no moço, estou em casa, estou na igreja. Eu gosto de fazer a obra de Deus. Eu gosto de ajudar. Deus, tem muitas pessoas que não gostam de ajudar, né? Mas eu gosto muito de ajudar a obra de Deus. Amém. Amém? Eu estou feliz para conhecer mais um rebanho que vai para o céu. Quem que vai morar no céu aqui? Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo, Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O que você veio buscar nesta noite? Aleluia, seu Eu Deus. tenho certeza que o pastor Bruno está cheio hoje. Né? Ele está contando o carro que ele buscou a tarde inteira hoje. Glória a Deus. Está cheio da presença. Crente com boca fechada não recebe vitória. Viu? Se eu fosse você nessa noite, abra a tua boca e comece a adorar nessa noite. Engraçado que eu, quando estava no mundo, brincava, mas adorava dos deuses. E você está aqui nessa noite, abra a tua boca, adora ele nessa noite, glorifica ele nessa noite. Enquanto você está adorando, ele está cuidando, ele está libertando, Deus está restaurando. Abra a tua boca hoje. Boca fechada não recebe vitória. Aleluia, seu Deus. Então abra a tua boca quentinha hoje, tá bom? Glória a Você Deus. não está nos relógios, você está não, você está na casa de Deus. Tem muitas pessoas lá na UTI que está em teu lugar e você está aqui. O melhor milagre é você ter o carro do ano, a casa do ano. O melhor milagre, pastor, é você estar na presença dele. Então abra a tua boca. Aleluia. Êxodo capítulo 14, versículo 14 diz assim: o Senhor elegerá muito. Nossa. Por quê? Nós. Somos nós, Senhor. Aleluia. Porque Deus levanta Moisés ali para tirar aquele povo sofrimento ali. Pensa comigo, pastor, você que é aquele povo, milhares de pessoas. Pensa comigo, mesma coisa se chegar, pastor, chegar para mim e pensar, você vai guiar esse povo. Mesma coisa se eu chegar, pastor, você vai guiar esse povo. Será que é difícil? É uma responsabilidade muito grande. Mas chegou um tempo até que Moisés falou assim: eu estou cansado, estou fatigado, porque o povo só murmura, o povo só reclama, o povo não dá valor no que Deus faz. Deus tirou o povo daqueles caras do Egito, irmão. Colocou um povo que ia mudar lei terra, lei tamanho do mel. Mas sabe o que acontece no dia de hoje? Deus faz muitas coisas para nós e nós muitas vezes murmurando, criticando. Deus não faz nada, mas Deus está fazendo. Deus levantou Moisés, irmão, para tirar aquele povo do Egito do sofrimento. Mas o povo, Moisés, ele queria olhar para trás. Mas Deus falou para Moisés: não olha para trás, a hora é para marchar. E Deus está falando
vez que Ele opera o milagre. Então abra a tua boca, dá glória a Deus, dá aleluia. E quando você está dando glória a Deus, aleluia aqui, Deus está mandando um anjo na tua casa, quebrando as correntes, lavadacão, choderrabaçada. Deus está falando, eu estou quebrando o laço do passarinheiro aqui hoje. Aleluia, Deus. Como você chama já, você mesmo, o negro atrás. Eu vejo Deus quebrando um laço sobre a tua vida, viu? Aleluia. O inimigo é confundir você. Mas Deus está quebrando um laço com a tua vida hoje. Deus faz tu crendo a promessa tropeça com a tua vida. Ei, Deus tem uma promessa, mas basta você fechar. Aleluia. Amém? Quero estudar em nome de Deus. Glórias a Deus, amém? Aleluia, né? Vamos estar dando continuidade. O Senhor Ele quer reconstruir. O Senhor Ele está pedindo para marchar. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Quero chamar a pastora Adriana para fazer algo da parte do Senhor, amém? Glórias a Deus. Paz, cheio. Amém, igreja? Amém. Deus salve a amada igreja na paz do Senhor. É sempre muito bom estar na casa do Pai, na presença do Pai. Hoje nós estamos no 7º dia da campanha. Eu sei que muitas das vezes a gente pensa em desistir, pensa em parar, né? Mas a ordem é caminhar. E o segredo está aqui também, Jeremias 33:3, né? Quando você pensar em parar, quando você pensar em desistir, o Senhor manda dizer: clama a mim e responder-te-ei. E anunciarei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, meus amados, quando bater o desânimo, quando você quiser desistir, quando você quiser parar, clama ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio e só Ele pode nos levar à terra prometida. Amém, meus amados? Liga com essa palavra no teu coração e eu creio que o pastor Bruno está cheio. Eu estou aqui com expectativa para ouvir o que Deus mandou ele entregar nessa noite. Glórias a Deus, meu Deus, só rajada, amém? Glórias a Deus. Quero só chamar o pastor Leão para fazer o dízimo e oferta em nome de Jesus, para nós darmos um pouquinho mais de tempo, né? Para que nós possamos comer este bolo para a glória de Deus, amém? Meu Deus, me ajuda, meu Deus. Saúde, irmãos, na paz do Senhor. Amém. Lugar gostoso estarmos hoje reunidos na presença do Senhor. Ele se faz presente na casa nesta noite de uma maneira especial. Quanto de nós hoje levantou de manhã e falou, abriu os olhos e falou, Senhor, estou vivo. O sopro da vida ainda continua em nós para adorarmos ao Senhor. Amém? A palavra está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém? Passo a ler. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou Deus aos povos, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Amém, irmãos? O pastor Márcio está com o envelope, tem que sentir no coração de agradecer e dividir, não com a terra, mas dividir com os céus, dividir com a igreja, aquilo que o Senhor Deus te deu de promessa, que a tua saúde, a tua vida, para poder laborar aqui na terra e cumprir tuas obrigações, os planos celestiais. Amém? Aleluia a Deus. Glória a Deus. Que os irmãos coloquem de pé, estamos agradecendo. Que o Senhor Deus nos presenteou, o Senhor Deus nos deu de graça, que é a nossa voz, que é o nosso coração, para glorificar somente ao teu nome. Amém? Glória a Deus.
já é uma divisão daquilo que o Senhor criou. E estarmos na igreja hoje, estarmos aqui na presença do Senhor, na casa do Senhor, a casa do nosso Pai, é dividir um pouquinho do amor que Ele nos deu, o amor da nossa criação para com Ele. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que nesta noite, Senhor, o Senhor venha nos abençoar, ó Pai, com a Tua graça, venha nos abençoar, Senhor, com o Teu Espírito, ó Pai, não deixando, Senhor, faltar o alimento, Senhor, do nosso celeiro, não deixando faltar, Senhor, a saúde para podermos laborarmos aqui nesta terra, Senhor, e cumprir com os nossos compromissos materiais, ó Pai. Mas principalmente, Senhor Deus, não nos deixe faltar, Senhor, o alimento, Senhor, a Tua palavra, para que possamos honrar com os compromissos espirituais, Senhor. E que nesta noite não seja diferente, Senhor, que o Senhor pague, Senhor, sobre a Tua casa, que o Senhor pague sobre a casa de cada um dos filhos que aqui estão e os que não puderam estar, Senhor. E faz, Senhor, resplandecer o Teu Espírito sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem trazer o envelope aqui, traga a tua oração, traga o teu pedido nesta noite. Venha colocar no altar. Amém. Senhor, agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus! Os irmãos possam estar colocando a mão na posição que nós agradecemos ao Senhor. O nosso irmão está hoje aqui dividindo o seu tempo, onde o Senhor Deus pôde preparar a sua vida espiritual. Nesta noite vem nos alimentar através dos céus. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, agradeço, Senhor, esta noite, Senhor, teu filho Bruno, Senhor, estar conosco, para que possamos estar aqui na tua casa, Senhor, honrar, Senhor, a tua palavra, em conexão entre os céus, ó Pai amado e Papai querido. Visita, Senhor, a casa dele, Senhor, a família dele, ó Pai, não deixando, Senhor, faltar nada, Senhor, daquilo que o teu filho anseia, ó Pai, ou daquilo que o Senhor, como no deserto, supriu a todos os teus filhos, ó Deus. Protege o Senhor no íntimo vinde, ó Pai, para que possamos nos alimentar desta palavra nesta noite. Cultiva, Senhor, vigia, Senhor, a casa do teu filho, a vida do teu filho, o templo, Senhor, vivo, para que possamos nesta noite ser alimentados por ti. Que ele diminua e o Senhor cresça, ó Pai amado e Papai querido, e que na humildade o Senhor se faz presente em todos os filhos, e assim não é diferente com o teu filho que está nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você é feliz com Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e a pastora pela confiança mais uma vez. Que Deus abençoe. Confesso que fiquei esperando Deus falar no Novo Testamento, né, para ver se eu mudaria a palavra. Só que Deus falou só no Antigo, né? Quem prestou atenção foi falando aí de Jeremias, foi falando. Eu falei amém. Aí o irmão veio e trouxe a saudação. Eu falei para minha esposa, amor, tem alguém que eu vou pregar. Glória a Deus. E Deus possa abençoar com esta palavra, no nome de Jesus, nos nossos corações. E que você abrisse sua Bíblia em Números, no seu capítulo 21. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Seu capítulo 21, no seu verso 4. A glória de Deus. Hoje é o 7º dia, é isso? 7º dia da campanha do Propósito 12, né? Aleluia. Eu queria falar um pouquinho sobre essa trajetória deste povo e o poder da murmuração. Diz assim a palavra do Senhor, que encontrou, diga amém. Amém. E partiram eles do monte Or
pelo caminho do Mar Vermelho, Números capítulo 21, versículo 4, para contornar-lhe a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos, ou seja, nós não se agradamos do alimento ou da comida que é miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que o morderam, e o povo, muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. E o Senhor disse: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido, olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou no poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Aleluia, Senhor. Amém, queridos? Pode se sentar. Queridos, esta palavra que nós acabamos de ler vai falar sobre a história muito conhecida de Moisés, e todos nós já ouvimos falar, já participamos de diversos cultos que fala da trajetória de Moisés, o grande homem de Deus escolhido pelo Senhor. Esses textos que nós lemos, eles estão indo em direção a Canaã, a terra prometida. E a palavra de Deus diz que em Êxodo 16, Êxodo 15, quando eles atravessam o Mar Vermelho, o texto diz que no capítulo 16 de Êxodo, vai dizer que eles começam a pedir comida, alimento para o Senhor, e a primeira coisa e a oportunidade que eles têm não é orar a Deus. A primeira oportunidade que eles têm é de murmurar, reclamar. A primeira oportunidade, porque quando Deus tira, depois de 400 anos de cativeiro, quando Deus liberta eles da mão do inimigo, de Faraó, eles deveriam olhar para aquilo e reconhecer com gratidão o tamanha força que Deus os libertou, porque o que eles comiam, o que eles se alimentavam era coisas negativas, ruim, escravidão, do pecado. Mas porém eles não conseguem enxergar isso, porque eles estão sufocados na promessa. Quando Deus faz a promessa para o povo, dizendo: olha, existe uma terra boa para quem vive numa vida terrível, quer chegar logo naquilo que é bom. Mas a trajetória para eles chegar naquilo que é bom, eles não conseguem enxergar algo que Deus está a fazer. Porque o propósito de Deus não é fazer com que nós chegamos somente na promessa que tem em nossas vidas, não. O propósito de Deus aqui era trabalhar na mente deles para que eles enxergassem o tamanho da potência da mão de Deus, que ele reconhecesse a grandeza do Senhor. O propósito de Deus não é fazer a gente ver o melhor dessa terra, até que ele tem o melhor, mas o propósito de Deus é que nós enxergamos aquilo que ele faz em nossas vidas. O problema é que a gente coloca os nossos olhos somente na promessa e esquecemos de olhar para aquilo que Deus já fez por nós. E quando eles estão caminhando, no capítulo 16, eles começam a dizer a Moisés: olha, nos tirasse daqui, ou nos tirasse do Egito para morrer de fome, nós estamos perecendo. Porém, eles comiam algo que era negativo.
E quantos de nós não é assim? Porque às vezes queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos e não é a vontade de Deus, e quando Deus não quer fazer, a gente diz, eu vou parar. E esquecemos daquilo que Deus nos tirou. Aleluia. Esquecemos do tamanho da mão de Deus quando nos arrancou daquilo que nós se alimentávamos lá fora. Eu vim pregar para você nessa noite algo que Deus falou comigo, mexeu no meu coração, porque eu falei, Deus, é um culto de libertação. Eu queria pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, eu queria pregar sobre o gadareno, eu queria pregar sobre um monte de gente, mas Deus falou, não, vai ser essa mensagem, essa palavra. Por quê? Porque o povo perdeu o princípio, o povo esqueceu daquilo que Deus já fez, estão focados só no ter, no ganhar, no receber, mas não querem perder, eles não querem abandonar, eles não querem reconhecer a minha grandeza, porque Deus quer fazer, mas o que Deus mais fica impressionado é quando alguém reconhece quem Ele é. Glória a Deus. Sabe por quê? No capítulo 16 eles murmuram e Deus sabe o que Ele faz? Deus olha para Moisés e diz, fale para o povo que amanhã cedo vai estar lá o alimento. Amanhã cedo vai estar lá a providência. E Moisés chega para o povo e diz, olha, ficai tranquilo, amanhã de manhã vocês vão ter alimento para se alimentar. Só que tem um porém, vocês não vão ajuntar para si, vocês vão pegar aquilo que é de quantidade, aquilo que é só para aquele momento, não pode guardar, porque senão vai apodrecer. O povo desobedece à ordem de Deus. O porquê que Deus pede para eles pegar só a quantidade que eles deveriam comer e não guardar? Porque Deus sabia que se eles guardassem, eles não buscariam mais a Deus. É desse jeito, papai. Se eles pegassem de quantidade, eles não voltariam mais a ser dependentes do Senhor. É por isso que Deus disse, lembra da oração de Jesus, o pão nosso de cada dia? Ou seja, Ele não falou mais, Ele falou, é naquele dia. Glória a Deus. Tem coisa que Deus não vai fazer, tem coisa que Deus não vai deixar a gente rico, porque isso não é o propósito de Deus. Porque se Ele deixar a gente rico hoje, a gente perde a essência que nós temos. Aleluia. Eu sei que todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer ter uma vida estável, todo mundo quer ter, mas você já parou para pensar que às vezes Deus trabalha naquilo que você tem para revelar quem você é? Glória a Deus. Aleluia. Deus trabalha naquilo que você tem para revelar quem você é. Às vezes ganhamos 2.000, o primeiro emprego, aí Deus fala, eu vou trabalhar em cima desse dinheiro que ele tem, e já revela quem nós somos. Ou seja, a gente olha e diz, não Senhor, meu primeiro salário, não vou dar nada, Deus que me livre, vai voltar da conta, vai voltar daquilo. Mas você lembra quando você não tinha emprego, Deus nunca deixou faltar nada? Aleluia, família. Deus trabalha em cima daquilo que nós temos para revelar quem nós somos. E aqui esse povo tinha acabado de sair de uma escravidão. Imagine sendo apanhando todo dia. E Deus fala, não, eu ouvi o clamor do meu povo, vou libertar eles e vou levar eles para um lugar onde eles vão se alimentar de fartura. Porque Deus sempre faz promessa, porque o cristão só vai se Deus oferecer alguma coisa. Você já percebeu? Se você fizer uma campanha agora e dizer assim, irmão, venha que Deus vai curar, vai te fazer próspero, a igreja volta, gente. Porque as pessoas só vêm quando Deus oferece alguma coisa, só que elas esquecem daquilo que Deus já ofereceu. Aleluia. Já ofereceu. Você acha que eu e você estaria hoje bonitinho aqui sentado na cadeira? Se nós olharmos para trás, se Jesus não olhasse no Getsemane e dissesse assim, Senhor, se fosse por mim mesmo eu não morreria, mas todavia seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Você acha que nós estaremos aqui agora? Se ele não pegasse a carta que estava na mão de Satanás e dizia assim, não, se é com preço de sangue eu vou pagar. Não, ninguém quer pagar. Para quem? Para morrer na cruz? Não, eu vou. Aleluia. Aleluia. E é o Jesus que é um Deus que está levando o povo para viver algo melhor. Só que o povo de viver algo bom da parte de Deus, eles só conseguem enxergar coisas negativas. Porque na primeira oportunidade, quando eles não têm aquilo que eles desejavam, a primeira coisa que eles fazem é murmurar. E o poder da murmuração é pior que alguém que faz macumba. Sabe o que é murmurar? É quando a gente tem aquilo que tem e a gente quer ter algo que Deus não quer que a gente esteja e a gente fica lá insistindo para Deus. É, Deus. Murmurar não é só alguém que xinga lá palavrão lá fora, mas não.
A murmuração aqui é de um povo escolhido por Deus, não é do ímpio. É, papai. E a murmuração é: eu tenho esse sapato, mas eu não vou usar porque eu queria aquele lá. É como se estivesse olhando para Deus dizendo assim: eu não sou grato por aquilo que o Senhor me deu, não. Eu quero aquele que saiu agora na moda. Meu Deus. Não, é aquela. Não, mas vai com esse mesmo. Não, eu quero esse. Esse aqui já está velho, horrível. Mas esse aí que te levou para os lugares, esse que te ajudou. Está descalço, não é assim? Glória a Estou Deus. dando um exemplo. E no capítulo 17, eu só estou correndo para me chegar no texto. O povo estava caminhando em si. E depois pararam em Sidim, em Refidim, que significa lugar de repouso. Refidim significa lugar de repouso, ou seja, um lugar plano, um lugar de repouso, que era para eles descansar, onde teve a luta com os amalequitas. A Bíblia diz que esse lugar era um lugar tão maravilhoso, que era um lugar de pastagem. E eles estão chegando porque eles andaram no deserto e ficaram rodeando. E Deus preparou um lugar de descanso. Só que agora, lembra que no 16 faltou pão, não tinha comida, Deus deu a comida. No 17 faltou água, e o povo chega para Moisés e diz: tirasse nós do Egito para morrer aqui. Acabou de ver o mar vermelho, acabou de ver a providência do pão, agora está olhando e dizendo: nós vamos morrer de sede. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, o negócio é o seguinte, separa algumas pessoas de autoridade, porque Deus não faz algo se não tiver pessoas com autoridade. E eu sei que aqui tem pessoas com autoridade. Glória a Deus. Porque para encarar hoje o ministério, para você ter uma vida com Deus, você precisa ter autoridade, senão a gente não consegue viver. Ele diz: separa algumas pessoas com autoridade e vá à frente, porque existe uma rocha. E essa rocha você vai ordenar que ela saia água. E ela vai sair? Irmão, você já parou para pensar? Você chegar no rochedo, num lugar aí, você está num lugar, você vê aquelas pedras bonitas no monte, né? Já viu? E de repente Deus fala assim: vai lá na frente dela e diga para ela: rocha, sai água. Glória a Deus. Você teria fé suficiente por vezes? Meu Deus. Mais de 3 milhões de pessoas olhando para você e dizendo assim: queremos água, porque estamos morrendo de sede. E de repente Moisés tomar a frente, ouviu a voz de Deus. Olha a diferença de um líder. Um líder que não vai por aquilo que as pessoas falam, mas ele vai por aquilo que ele ouve da parte de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele vai ouvir aquilo que Deus tem, porque Moisés era tão escolhido por Deus, tão abençoado, que toda vez que ele ia tomar qualquer atitude, ele chegava para Deus e dizia: Deus, eles estão reclamando, e aí o que eu faço? Aí Deus olha para ele: vai lá, pede a providência e vai sair água. E eles se alimentam, aquela água eles bebem da água da rocha. E de repente os amalequitas vêm e começam a guerrear, e ele diz: separa Josué. Josué vai à frente da batalha. Então ele separa Josué porque Josué era um homem de guerra. Olha para você ver, irmão, a importância de cada um na sua função. Ele vai separar pessoas e dizer assim: olha, agora eu vou subir para o monte e Josué vai descer para baixo e guerrear. Porque às vezes eu estava lendo esse texto e falando com Deus, Deus falou: filho, sabe por que muitos pregadores ou muitos pastores estão sobrecarregados? Porque ninguém hoje quer entrar na frente da batalha. Hoje tem, olha o que Deus falou comigo na minha casa. Deus falou assim: a sua função era estudar, era ler Bíblia, era pedir a revelação da palavra para trazer o alimento para as ovelhas. E a função dos obreiros, das outras pessoas, era dizer: eu vou para a guerra. Aleluia. Qual é, pastor? Eu que estou lá na frente da obra, eu vou para a oração, eu que vou colocar a mão, eu que vou orar. Porque a função do pastor, a Bíblia diz que ele tem que estudar, buscar a palavra para que ele traga o alimento. Paulo disse isso. Paulo disse: olha, ore por mim, interceda por mim, para que seja dado a mim a palavra do conhecimento. Por quê? Porque ele tinha uma necessidade, que ele precisava trazer um alimento saudável para as pessoas. E sabe o que mais falta nessa geração? São pastores, líderes que às vezes não têm alimento mais, irmão. Eles estão sobrecarregados e é por isso que eles estão desistindo. E eles separam, eles vencem a guerra. A gente sabe da história que quando Moisés está com a mão para cima, eles estão vencendo a guerra. Quando Moisés abaixa, eles perdem a guerra. Agora eu me fico perguntando: por que Deus já não fez tudo, já não matou aquele povo, precisou só Moisés levantar a mão e depois abaixar a mão e eles iam perder? Que sentido faz se Deus está olhando para eles? Aleluia. Olha para você ver, irmão, a importância das mãos levantadas. Aleluia. Parece que não tem significado, né?
Mas você vê, Moisés levanta a mão. O que faz Deus mover Moisés ganhar uma batalha se ele vai levantando sua mão? Ele não está lutando. As mãos levantadas é sinal de intercessão, é sinal de sabedoria, é sinal de reverência a Deus, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sou dependente de Ti. Quando Moisés se cansa, ele abaixa a guarda, ele abaixa as mãos, ele está dando sinal: estou cansado, não consigo mais. Aí a Bíblia diz que 2 homens vão olhar para ele e dizer: eu vi que Moisés está cansado. Pega na mão dele, levanta a mão dele e diz: não, se depender de mim você não vai morrer, se depender de mim você não vai parar, se depender, sabe o que está faltando nessa geração? São pessoas que olham para nós e dizem assim: se depender de mim tu não vai parar. Eles não olham para os nossos erros, não olham para nossas falhas, não olham para o nosso cansaço, mas olha para nós e diz: eu sei que você é, não importa se você está cansado hoje, mas se depender de mim você não vai morrer dessas vezes. A campanha é 12 meses aí e tal. Mas irmãos, se nós não tiver pessoas, ninguém faz nada sozinho. Eles estão no capítulo, para mim correr, no capítulo número 13. Número 13, eles estão agora a murmurar novamente. Moisés envia o povo para espiar a terra, em Números 13. E aí 12 vão lá. E 10 volta com a palavra negativa. Não, irmão, depois que tudo que a gente viu de Deus, o que nos faz desistir? São as pessoas ou são Deus? Mas tem um episódio de Moisés que Deus olha para Moisés e diz assim: eu não vou mais com vocês. Imagine Deus olhar para nós e dizer assim: você pode pregar, você pode cantar, mas eu não estou mais no negócio. Meu Deus. Irmão, não sei você, mas é mais fácil você pular de uma ponte e descer. Se o senhor não vai comigo, não faz sentido eu ficar aqui. Verdade, papai. Só que hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não estão mais se importando se Deus vai ou não vai. Elas tomam decisões precipitadas e dizem: Deus está me usando. Não está nada, irmão. Não, Deus está me levando. O importante é fazer a obra. É nada, não é o importante fazer a obra. Deus não vai, você não vai impressionar Deus o quanto você faz, porque não é a quantidade que você faz, mas é a maneira que você está fazendo. Aleluia. Tem tanta gente fazendo a obra, dizendo que está fazendo a obra, e vai para lá, vai para cá, mas você vê, irmão, não tem mais vida com Deus, não tem mais temor, não tem mais nada, perdeu. Ele já confia nas suas próprias habilidades, nos seus próprios conhecimentos. De tanto ouvir pregadores na internet, ele já confiou em si próprio, ele já não tem mais dependência de Deus. Porque hoje você tem na internet, se você vê uma pregação, você escreve, você vai lá e fala para a multidão, para as pessoas. O problema não é falar o quanto você fala, o problema, irmão, é que se Deus está recebendo alguma coisa. E as preocupações das pessoas não são mais isso. Você já perguntou para Deus como foi seu culto ontem? Aleluia. Os cultos que você passaram agora, que foram atrás, você já perguntou para Deus se ele tem se agradado? Você está interessado no que Deus vai fazer? Porque o importante é Deus fazendo, né? Mas Deus está preocupado com nós olhar para ele e dizer: Senhor, eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer um propósito. E saber se eu estou agradando o Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, o que precisa mudar em mim, Senhor? O que está acontecendo aqui? Parece que eu louco, parece que ninguém mais sente a presença. Está acontecendo alguma coisa? Se for comigo, me mostra. Aleluia. Senhor, mas estou sendo dizimista, ofertante, não falta um culto. Mas tem alguma coisa, Senhor, que ainda me impede. Aí o povo está lá, volta da batalha, da terra prometida, olha, tem 2 caras caminhando com um cacho de uva. Imagina o tamanho do cacho de uva. 2 caras segurando assim, ó, e levando o cacho de uva. Imagina o tamanho da uva que é, irmão. A terra não era boa? Sim. Aleluia. Aí 2 chegam e dizem assim: está carregando fruto, mas com a mente negativa. Meu Pai. Porque o problema não é ter fruto, o problema é a mente. Tem gente que está carregando fruto, mas tem a mente negativa, porque eles carregaram o fruto, só que quando chegaram no arraial, eles contaminaram todo mundo, dizendo assim: a terra ela não é para nós. Tem gigante, muro fortificado, e nós somos igual gafanhoto para eles. Se nós chegar lá, eles vão pegar os nossos filhos e fazer despojo. Não, a terra não é para nós. Deus mentiu para nós. Misericórdia. Aí 2 homens, 2 quantos? 2. Olhou e disse: eu não sei vocês, mas ainda eu continuo acreditando naquilo que Deus falou. Glória a Deus. Aleluia.
Lá tem muro fortificado, tem gigante, os dois olhando para a multidão dizendo, tem tudo isso que ele disse, mas ainda eu continuo crendo naquele Deus que abriu o mar vermelho, eu continuo acreditando naquele Deus que fez uma nave do céu, eu continuo ainda crendo no Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Imagine Josué e Caleb olhando e dizendo, nós vamos entrar. Ah, mas 10, 20 não quer entrar, mas nós vamos entrar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha muito para o ser humano e a gente para porque alguém não quer entrar. Porque alguém não quer continuar no ministério e a gente acaba se esfriando por causa de pessoas que não querem mais fazer a obra. Quem já pensou assim, se a irmã não fizer, eu também não vou fazer? É assim mesmo. É porque a gente está confiando mais no Deus da irmã que não quer do que no Deus que um dia prometeu para a gente. Glória a Deus. E Deus fez você capaz de vencer. Só que quantos aqui já não sentiu cansaço? Quantos já não pensou em desistir? Isso é negativo? Não! Quantos já não olhou como Elias e disse, olha só, eu sobrei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Deus disse, não, tem mais 7 mil guardados. Mas só que o propósito ainda continua com você. Eu não vou usar outras pessoas como muitos dizem, eu não vou levantar outras, é você que eu levantei para fazer a obra. Eu não vou levantar ninguém. Se fosse para me levantar outra pessoa para fazer aquilo que eu chamei você para fazer, eu não tinha te escolhido, não tinha te chamado para fazer. Aleluia. Porque tem coisa que é você que vai fazer. Se outra colocar a mão, não faz como Deus queria que você fizesse. Glória a Deus. Não adianta. E não é uma questão de competição. É uma questão de cada um tem o seu propósito, o seu chamado. Tem gente que quer ser pastor, mas nunca vai ser pastor, vai ser diácono pro resto da vida. Tem gente que quer ser obreiro, mas vai ser cooperador só, irmão. Tem gente que está sendo levantado que não vai ser aquilo que foi levantado para ser. E o homem está levantando porque se não levantar não tem ninguém para fazer a obra. Meu Deus. Você já viu a necessidade? Eu vou levantar porque não tem ninguém, então eu preciso levantar isso aqui, pelo menos para me ajudar. Aí Deus fala, não, calma aí, não é assim não. Quando eu for levantar, você vai ver sinais, você vai ver evidência de que eu levantei. Não é o ser humano que levanta ninguém. Davi foi levantado num lugar onde não tinha ninguém, mas Deus fez ele sentar na mesa e assim, vai ter evidência. Eles vão saber que você foi levantado por mim. Glória a Deus. E para confirmar a unção de Davi foi 3 unções. 3. Ungiu uma vez, depois ungiu outra, depois ungiu outra. Para confirmar de quem era Davi. Meu Deus. Aleluia. Eu não quero falar sobre isso. E o texto diz, agora no capítulo 20 de Números, que Moisés está com o povo mais uma vez reclamando. Quem é que já murmurou? Não seja hipócrita, irmão. Qual é o efeito que fez? Já viu que tem coisa que era para ter chegado, não chegou? Eu falo por mim mesmo, que era para mim estar voando nas asas do pássaro de ferro. Olha, só não estou, sabe por quê? Porque eu desisti. Sabe o que eu não estou hoje? Onde que Deus tem o propósito de colocar? Porque ele olhar para o ser humano e achar que o meu ministério foi baseado em gente, pessoas. Só que a gente é humano, a gente é ser humano porque a gente cria vínculos, a gente cria amor, a gente cria pessoas. E o Evangelho é constituído por pessoas, somos os membros. Então não é uma questão de você não olhar. A gente tem a obrigação de olhar e olhar para as pessoas com amor e poder ajudar como devemos ajudar. Só que o propósito não é esse. O propósito hoje está assim, a gente precisa olhar. E se não deu certo para o irmão, vai dar certo para mim. E sabe o que Deus tem mais procurado nos tempos de hoje? Não é verdadeiros adoradores, não, irmão. Sabe o que é pessoas que realmente têm a temor ao Evangelho. Aleluia, Senhor Deus. A gente diz, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, mas a Bíblia também diz que o diabo brame como um leão, procurando alguém que possa tragar. Ou seja, Deus está procurando, o diabo também está procurando. E a questão não é se os verdadeiros adoradores não adoram a Deus só com os lábios, mas o coração está longe. Jesus disse isso. Mas a questão, sabe qual é? Hoje está faltando temor.
Sabe o que é temor? É a gente pensar antes de falar alguma coisa. Sabe o que é temor? É a gente olhar primeiro, saber da história primeiro antes de julgar alguém. E o texto diz no número 20 vai dizer que eles começam a reclamar. Só que aqui, irmão, aqui, olha para você ver o tanto de trajetória. Eu estou pregando sobre a murmuração, meu irmão. Quantos aqui já recebeu o milagre de Deus? Glória a Deus. Não, de verdade. Quantos aqui já recebeu o milagre? Glória a Deus. Agora imagine o tanto de milagre que Deus fez. Eles precisariam de milagre, sim ou não? Não. Qual era o propósito de Deus então? Era que eles reconhecessem a soberania de Deus. E sabe que tem milagre, irmão? Vou falar isso aqui, porque Deus um dia pensou no coração, o Espírito Santo. Você sabia que tem milagre que vem na sua vida não é porque você orou muito? Deus falou comigo nesse texto. Filho, você sabia que tem coisa que eu fiz para o seu benefício, para te ajudar, e você achou que era a resposta de oração? Mas não era. Aleluia. É porque no dia que eu vi você murmurar, eu fiz o milagre. Glória a Deus. Aleluia. Deus deixou de fazer o milagre na vida deles porque ele estava murmurando, sim ou não? E por que a gente prega, irmão, se murmurar Deus não vai fazer? Já parou para pensar? Quem já não ouviu a pregação? Irmão, não murmura, senão Deus não faz milagre, é assim? Mas aqui o povo está murmurando e Deus ainda está operando? Aleluia. Aleluia. Então, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Deus não muda. Deus é imutável, Ele não muda. Então, o que acontece? Quando eles murmuram, de ver Deus repreender eles, vocês vão ficar com fome e não vão fazer nenhum milagre. Deus vai lá e diz: Moisés, fala para eles que eu vou fazer o milagre. Aleluia. Irmão, isso aqui mexeu com a minha cabeça, mexeu com a sua. Qual era a mente de Deus? Não era com o povo. A mente de Deus era com o líder. Você sabia que toda a trajetória que Deus escolheu aquele povo, mas o que Deus queria trabalhar no coração do líder? Glória a Deus. Sabe por quê? Porque no capítulo 20 de Números, a Bíblia diz que eles começam a reclamar, então com sede. Aí Deus olha para Moisés e diz: Moisés, você vai passar à frente do povo e vai dar uma ordem para a rocha, dizendo: rocha, você vai sair água. Estendeu o cajado e vai sair água. Sabe o que ele faz? Ele passa à frente da rocha, diante de toda a assembleia do povo, e ele começa a dar um grito e bate na rocha 3 vezes. Quando ele bate na rocha 3 vezes, Deus olha para ele e diz: Moisés, por que você desobedeceu a mim, ferindo a minha santidade? O negócio de Deus não era com o povo, o negócio de Deus era com Moisés. Deus estava olhando para Moisés e dizendo assim: eu esperava de todos eles me abandonar, mas de você, Moisés, eu não esperava. Eu estou sentindo uma graça aqui. Glória a Deus. Eu Aleluia. não sei você, mas eu estou sentindo uma graça. O que Deus está dando para nós é assim: eu espero do ímpio lá fora, deles murmurar, não querendo aceitar, eu espero de todo mundo, mas de você. Aleluia. Eu não esperava isso. Imagine, ele disse: Deus olhou para Moisés e disse: você feriu a minha santidade perante a assembleia. Era para você manter a minha santidade perante o povo. Ou seja, Deus estava olhando para Moisés e dizendo: até lá, na hora que eu tirei você de lá, você manteve a minha santidade, mesmo eles murmurando. Eu estava olhando para você e dizendo: pode, Moisés, ir lá, orar e fazer o que vai acontecer. Eu sempre honrei a tua palavra, mas agora você desonrou a minha palavra, você desonrou aquilo que eu falei. Mas sabe o que Deus faz? Deus olha para Moisés e diz assim: por causa disso, Arão vai morrer hoje no monte. Mande Arão subir para cima, sobe no monte, tira a capa dele, coloca ele lá, e depois ele vai morrer no monte lá em cima, e você não vai entrar na terra prometida. Papai. Irmão, imagine você caminhar, levar 3 milhões de pessoas, passar pelo deserto escaldante, andar, caminhar com o povo murmurando, e Deus olhar para você por causa da desobediência de um homem que tinha santidade. Ele olhou e disse assim: você não vai entrar, cara.
eu imagino Moisés. Moisés não esmoreceu. Não. Moisés continuou a caminhada com Deus. Se você continuar lendo, Moisés continuou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Mesmo quando Deus olhou para ele e disse: eu não vou fazer, você não vai entrar. Moisés disse: tá bom, eu entendi, mas eu vou continuar. Porque nós, irmãos, às vezes quando Deus olha para nós e diz: eu não quero fazer, eu não vou fazer, a gente olha e diz: então eu vou parar de ir para a igreja, eu vou largar a mão, não vale a pena servir ao Senhor. Irmão, Deus está falando conosco nessa noite, independente de qualquer situação, a vida de Deus não muda em questão da sua, é você que muitas das vezes quer mudar com Deus. Aleluia, só Deus. Irmão, Moisés estava levando um povo 40 anos e Deus olhar para ele e dizer: você não vai subir mais no monte, você não vai entrar na terra prometida. Sabe o que é isso? Ele fere a rocha, sabe por que ele feriu? Porque ele se cansou, ficou injuriado com o povo. Ele olhou e disse: esse povo só reclama. E aqui no texto, capítulo 21 que nós lemos, o que sabe o que o povo vai dizer? Vai dizer: Moisés, o negócio é o seguinte. Depois que Moisés bateu na rocha, Deus falou que ele não ia entrar. Ainda Moisés tem que ouvir do povo dizer assim: ó, nós estamos cansados. Nós estamos cansados e nós estamos impacientes. Sabe o que é impaciente? É alguém que não consegue esperar. E nós temos essa situação tem pegado a nós, sabe o que? Crise de ansiedade. Irmão, está cheio de crente, crise de ansiedade, sim ou não? Sim. Irmão, estou ansioso, estou com ansiedade, isso aqui, crise de ansiedade, está quase pagando para passar no negócio aí, desse negócio que o povo faz. Por quê? Irmão, não consegue esperar. E eles dizem: a promessa está demorando demais. Deus está falando: eu só estou trabalhando naquilo que eu tenho, ou naquilo que você tem, mas não está aqui em você. Quando a gente olha e diz para Deus: estou pronto, pode vir o que vier. Sim ou não? Quem já louvou esse louvor? Pode vir o que vier, é assim? Aí Deus fala: tá bom, vou fazer você esperar mais um pouquinho. Aí a gente já começa a ficar impaciente. Sabe o que é impaciente? Leva a gente a tomar decisões precipitadas. Uma pessoa impaciente que não consegue esperar, sabe que ele começa a emprestar sua mente para o adversário. E o adversário começa a fazer igual fez com Eva. Ele começa a enfraquecer a fé dela, dizendo assim: é errado, Deus falou isso aí. Aí você começa a dar ouvido: está demorando demais, será que vai se cumprir mesmo? Faz tempo que eu estou na igreja. Aí você começa a colocar aqueles negócios que o inimigo vai lançando. Quando você se vê, você já está tomando decisões. Aí ele vai para um monte de pessoas que vai para um monte e diz assim: eu preciso de uma resposta de Deus. Aí ele sobe para um monte amanhã, depois da manhã, quinta-feira, sexta-feira, ele só precisa de uma resposta de Deus. E Deus não responde. E ele diz: eu preciso de uma resposta de Deus. Se Deus não respondeu nada, está ali a resposta dele. Ele não quer fazer. Porque se Deus quisesse fazer, ele tinha respondido alguma coisa. Aleluia. E a resposta de Deus às vezes é o silêncio. Não, eu não vou fazer. Se eu tivesse que falar que eu vou fazer, eu já tinha falado. Aí sabe o que o diabo pega? O diabo pega aquilo lá e fala assim: não, eu preciso usar alguém para falar para ela que vai dar certo assim, assim, assado. Aí ele vem num culto, aí o inimigo levanta um enviado do inimigo, aí ele pega lá e diz: olha, não, assim diz o Senhor para você, vai que vai dar certo. Aí você toma uma decisão precipitada, não dá certo. Mas aquele irmão falou que foi Deus. O diabo pegou aquilo lá, porque ele sabia que você não tirou o desejo do coração quando Deus não respondeu. Porque tem coisa que Deus não quer fazer e a gente insiste para ele fazer, sim ou não? Sim. Eu já vi pessoas perecendo famílias, insistindo. Estou falando para você morar, quando Deus está olhando e diz assim: coração duro, não quer, porque Deus não invade a casa de ninguém. Deus ele entra se a pessoa abrir o coração, sabemos disso. Aí a gente fica lá: vai, Deus faz, se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Se Deus não mudar minha família, aí Deus fala: não, eles não querem. Não é eu que não quero mudar eles. Aleluia. É eles que não querem. Você está insistindo em algo, e você está perecendo no lugar deles, porque você está tirando o foco daquilo que eu tenho para você e focando naquilo que a pessoa não quer ter. E Deus está olhando para alguém nessa noite dizendo: foque na sua vida espiritual. E deixa Aleluia. porque não adianta você querer o bem de outra pessoa se você realmente não estiver bem. É verdade. Não adianta outra pessoa estar no sucesso por causa da sua
vai adiantar. Você tem que estar bem. Eu tenho que estar bem. E aí, sabe o que eles dizem? Eles dizem assim, ó, não tenho, Senhor. Aí eles dizem assim, ó, no Egito para morrermos no deserto, não há pão e não há água. Irmão, estão mentindo ou não estão? Eles têm a coragem de olhar e dizer, não tem pão e não tem água. Deus tinha mandado pão, água, e eles dizem que não teve. Era como se eles estivessem olhando para Deus e dizendo assim, você nunca fez nada por mim. Irmão, vamos ser sinceros. Às vezes pelos nossos caprichos, pelas nossas vontades, nossos desejos, a gente começa a questionar Deus, dizer, Senhor, eu queria tanto isso aqui. A gente esquece o que Deus já fez ontem. O irmão falou do livramento aqui, sim ou não? Sim. Sabe o que eu achei lindo ele contando isso aí? Porque já não se vê mais ninguém contando nada, irmão, simples. Não, ele só vem contar aqui quando Deus faz o mar se abrir, quando algo vai acontecer extraordinário, para a gente olhar e mostrar um Deus soberano. Mas Deus é soberano daquilo que fez por ele também. Deu livramento, talvez para muitos dizer assim, o livramento, o cara talvez errou lá, marcha, não sei o que. Não, irmão, se você soubesse o mundo espiritual, o inimigo era alvo, era ele. Mas Deus colocou as mãos para poder livrar. E só dele ter agradecido a Deus, Deus olha do céu e diz assim, pouca coisa, fosse fiel no pouco. Glória a Deus. Aleluia. E no muito eu vou. Você acha que Deus está falando de dinheiro? Deus está falando que fosse fiel no? Ou seja, na mínima coisa ele está olhando para mim e reconhecendo que eu. Aleluia. Aleluia. Minha filha trompicou ali, não caiu, e eu consegui pegar ela. Foi Deus que colocou as mãos para ela não cair, porque você não sabe. Ela poderia cair, bater a cabeça, acontecer alguma coisa, e aí foi Deus que fez. Aleluia. E aí sabe o que eles dizem para me encerrar? Então o Senhor diz assim, e nós, calma aí, deixa eu ler. Detestamos esta comida miserável. A gente reclama, quem consegue comer ovo todo dia não consegue, meu irmão. Misericórdia assim, ninguém, a minha esposa consegue. Irmão, eles estavam olhando para Deus e dizendo assim, maná, água, isso é miserável para nós. Meu Deus. Cara, no deserto, a sandália não consumia, a roupa não se gastava, a nuvem ia com eles de noite, Glória a Deus. de dia e a coluna tinha também. Irmão, imagine só o que Deus estava fazendo por esse povo. E eles estavam olhando e dizendo assim, é tudo miserável. Desse jeito. Eles são ingratos ou não? Sim. E o poder da murmuração, sabe o que traz para nós? Parece que não. Mas todas as vezes que a gente reclamamos e murmuramos, tem gente que já entrou na minha casa, minha esposa está aqui, e por ser simples, eu já falei isso aqui uma vez, quando eu comecei lá, né? Disseram só por olhar a minha casa assim, Deus vai te tirar daqui, Deus vai te dar um palácio, achando que minha fé era baseada naquilo. Eu olhei, irmão, eu não falei nada para não constranger a pessoa. Aí veio entregar o pastor e eu falei, irmão, minha fé nunca foi baseada nisso. Aleluia. Se Deus colocar em um lugar, ele vê que o meu coração não vai se corromper, amém. Se ele vê que o meu coração vai se corromper, que ele permaneça lá. A minha esposa quer sair, nós vamos para um lugar melhor, mas não seja um lugar palácio, não, irmão. Porque eu sei a minha essência, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Ele diz, a comida é miserável. Aí sabe a consequência do coração? Por libertação do Senhor não. Porque liberta é só quem fuma não, irmão. O que Deus falou comigo à tarde, sabe o que é? A maior libertação não é quando o demônio sai, ou quando Deus te liberta de algo não que está te prendendo, não. A maior libertação é quando Deus liberta você de si mesmo. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus não conseguiu fazer com aquele povo, sabe foi? Libertar dele de si mesmo. E sabe uma coisa que Deus não consegue libertar? Ô pastor, Deus consegue todas as coisas, tudo é possível para Deus. Vou falar isso aqui, talvez alguém se escandalize. Só que é de nós mesmo, porque a escolha é nossa. Se nós continuarmos fazendo as nossas vontades, nossos desejos, Deus não vai intervir. Não vai. E o que Deus espera? A gente libertar de nós mesmos.
Porque Deus já tirou a gente da garra do inimigo, sim ou não? Sim. Um dia alguém entrou endemoniado, já se manifestou, Deus tirou, libertou. Ele chegou mais valente, chegou, arrancou o despojo e colocou você como príncipe. Mas agora você que vai ter que se libertar de si próprio. E a maior libertação não é quando se manifesta, porque cai aqui, porque caiu aqui, a pessoa sai, o demônio sai, depois volta de novo. Mas a maior libertação é cada dia, quando a gente está em Cristo e olhando para Ele e dizendo: eu não quero mais praticar aquilo que eu praticava. Glória a Deus. A maior libertação, porque aqui trouxe consequências, sabe o que Deus falou? Por causa da murmuração de vocês, eu vou trazer serpente. Sabe o que a murmuração atrai para a nossa casa? Cobra, ou seja, serpente. Sabe o que é isso? Demônios. E sabe o que veio da parte de quem? Veio do macumbeiro? Não! Veio da parte de quem? De Deus. Lembra de Saul? Quem mandou lá o demônio? Foi Deus que mandou. Lembra de Paulo, quando ele falou: veio um inimigo toda noite de mospetear? Quem que mandou? Foi Deus. E Paulo ora 3 vezes para tirar, e Deus fala: minha graça te basta. Ou seja, tem coisa que nós murmuramos, reclamamos, que não é o macumbeiro que está fazendo, não. Tem coisas que é o próprio Deus que envia. Aleluia. Sabe para quê? Para a gente despertar. Sabe o que é mudança de mente? Metanoia, mudança de mente. Ou seja, a gente precisa renovar nossa mente e sair do padrão que nós estamos. Porque estamos num padrão conforme o mundo. O mundo está entrando na igreja, irmão. O mundo está entrando na igreja, já viu? Eu não sou contra ninguém, mas tem umas coisas que as pessoas colocam, está saindo fumaça, uns negócios assim meio estranhos. Eu falo: irmão, o mundo está vindo lá dentro da igreja. E acabou os princípios, porque a palavra de Deus diz que chegaria o tempo que ele se ajuntaria para si doutores e mestres da lei, com doutrinas satânicas, para enganar muitas pessoas. Eu vou encerrar, vou acabar agora. Aleluia. Consequência disso, vieram serpentes e começaram a matar todo mundo. Mais de 3 milhões de pessoas. Imagine a serpente vindo, matando arraial, um monte de gente. Aí sabe que alguém olha e diz assim: eu preciso de uma solução. Eu vou lá para o líder. Ô Moisés, eu quero conversar com você, me perdoa. A gente falou contra Deus. Olha, até então eles falavam contra Moisés. Só que agora ele estava falando contra Deus. Eles falam assim: eu falei contra o Senhor e contra ti. Erramos. Ora ao seu Deus, ora ao seu Senhor, para que ele cesse essa serpente que está matando todo mundo. Imagine o poder da oração desse homem. Um dia, Deus falou assim: eu não vou mais com vocês. E se eu for, Moisés, eu vou matar todo mundo no deserto. Aí Moisés olhou para Deus e falou assim: olha a ousadia do cara. Se o Senhor for comigo, não me faça descer daqui. Mas tem um porém. Se o Senhor não for com o povo, risque o meu nome do livro. Era um homem, olhando para Deus e dizendo assim: eu não quero mais pertencer ao seu livro, se você não for com esse povo. Sabe o que Deus olhou para Moisés? Achou ruim? Achou maravilhoso. Falou: tu é ousado, cara. Aleluia. Eu nunca vi um cara assim ousado dando conselho para Deus. E aí olhando para Deus era assim: se o Senhor não for, você tem tanto desejo que eu vá, eu não vou por causa deles. Mas eu saio para dentro de você, Moisés. Aleluia. Imagine Deus olhar para nós e dizer assim: é por causa de você que está aqui hoje. Aleluia. Pastor, sou merecedor de alguma coisa? Não, a graça me alcançou. Mas é por causa de você que eu estou indo. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que é isso? É Deus olhar para nós, depositar algo tão precioso e dizer assim: é por causa de vocês. Moisés ora, e Deus olha para ele assim: a instrução é: construa uma serpente e coloque no poste. E todos que foram picados, mordidos pela serpente, olhar para o poste, eles vão ser curados na mesma hora e não vão morrer mais. Moisés olha que isso não está bom, porque Moisés era tão obediente que tudo que Deus falava ele fazia. Imagina você pegar um poste agora, você colocar uma serpente de bronze. Quem vai olhar para você e falar: esse cara está ficando louco, está ficando macumba? Sim ou não? Uma serpente, a gente já olha e fala: é o diabo, sim ou não? Aí Deus fala para ele construir, e todos que foram picados e mordidos olharam para a serpente, e na mesma hora era curado. Glória a Deus. Aí vem João, no capítulo 3, versículo 14, quando Nicodemos está diante de Jesus e dizendo para ele: Jesus, como posso eu voltar no ventre da minha mãe? Ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo, você precisa
14, ele diz: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado da cruz. Aleluia. Ou seja, todos que foram contaminados pelo veneno da serpente, agora estavam diante da cruz de Cristo, que foi agora a graça. Quando eles olhavam para a cruz, aqueles que estavam condenados ao inferno, se cresce nele, teria vida eterna. Glória a Deus. Sabe o que Deus está falando nessa noite? O propósito não é chegar na terra prometida. O propósito é continuar olhando para a cruz do Calvário. Por quê? Porque quando eu foco na cruz, não há veneno de serpente, não há cobra, não há demônio, não há nada que possa me impedir de chegar. Agora, se eu foco na promessa e não foco em Jesus Cristo, eu estou mais interessado naquilo que Deus pode fazer ou naquilo que o céu tem para mim lá em cima. Então Deus está olhando para nós essa noite dizendo: tira o seu foco, porque um dia que Abraão tirou o foco daquilo que era relacionamento com Deus, olhou para Isaac e disse: eu não vou sacrificar mais, eu só estou agora desfrutando da promessa. Deus olhou para ele e disse: vai entregar o seu filho para mim no altar. Aleluia, seu Deus. Sabe por quê? Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, você vai entregar o seu filho para mim no altar, porque tu parou de fazer aquilo que você fazia. Eu te dei aquilo que você queria, mas agora você está tão focado naquilo que eu te dei, você parou de fazer o que você fazia. E o que Abraão fazia? Sacrificava, levantava altares, adorava a Deus, subia com incenso, fazia algo extraordinário para Deus. Um dia que ele olhou para Isaac e disse: não, agora eu vou desfrutar de Isaac. Deus olhou e falou: não divido a minha glória com. Aleluia, seu Deus. Você acha que quando Deus te dá um carro novo, você ficar focadão no carro? Tem muitos crentes que dizem, como eu disse um dia: não, é para a obra de Deus, isso aqui não é nada, irmão. Você vai desfrutar daquilo que você tem. Aí você não vai para um monte, não vai mais orar, não vai buscar Deus. Aí Deus fala: então tá bom, não vai mais? Então tá bom, vou pedir de novo. Desse jeito, papai. Deus queria ter um filho, uma filha. Aí Deus vai lá, faz engravidar, gera, tem uma filha. Aí começa a idolatrar a filha, começa a idolatrar o filho. Aí Deus fala: não, tá errado. Tá errado. Eu vou mexer um pouquinho para você voltar à essência de quem você é. Aleluia. Não é assim? É. Ah, pastor, eu queria uma porta de emprego. Aí Deus fala: então beleza, eu vou abrir uma melhor porta para você. Só que antes de você abrir a porta, você sacrificava, você orava, estava no monte, estava no ciclo de oração, estava buscando. Agora já não tem mais tempo, Deus, não dá mais. Deus fala: então tá bom, eu preciso fazer alguma coisa. Se te perder, eu não vou perder. Aleluia. Deus é ruim? Não, é porque Ele não quer te perder, irmão. Porque Ele sabe que habita em você é maior do que uma porta de emprego. Aleluia. Ele não vai deixar você desempregado, fica tranquilo. Mas Deus vai mexer com a tua estrutura para você voltar a ter a essência que você tinha. Aleluia. Olhe para Cristo. Eles olhavam os que estavam condenados ao inferno e passavam a crer em Jesus. Eles obtinham a vida eterna. A eternidade para você é real? A eternidade para você hoje é prioridade? Aleluia. O que mais você deseja hoje? Eu fiz essa pergunta à igreja que eu fui. O que mais você deseja hoje, irmão? O céu ou a sua promoção no emprego? Aleluia. A gente olha tudo esse negócio acontecendo aí, ó. É cidade, cheia de alargamento, né? Ah, é o prefeito, é o governo, é nada, irmão. Isso não é nada de governo, prefeito que deixou de fazer rua, não é nada disso. Isso é tudo aquilo que Jesus disse há 2000 anos atrás. Vai acontecer alagamento, vai acontecer terremoto, vai acontecer. E ninguém vai impedir, não é governo. Isso é os sinais dos cristãos abrir os olhos. Aleluia. Ah, eu volto para você que não, independente você volta. Se Jesus tiver que cumprir a sua palavra, a Bíblia fala que passaram os céus e a terra. Pode entrar quem for no governo, vai se cumprir independente de qualquer coisa. Glória a Deus. Aleluia. E crendo ou não, se Jesus vai voltar, ele vai voltar da mesma forma. Porque ele não vai voltar simplesmente se eu acredito ou não. Ele vai voltar porque a palavra precisa se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que diz: eu não acredito que ele vai voltar. É uma questão sua, mas que ele vai voltar, ele vai voltar. É a palavra que vai se cumprir, irmão. Senão ele não zedaria com a sua palavra.
Então, o que Deus hoje me trouxe para falar para você aqui nessa noite através do Espírito Santo, irmão, deixe de murmurar, reclamar, agradeça por aquilo que você tem. Irmãos, eu estou com muito temor, sabe por quê? Porque tem muita gente, irmão, perdendo a bênção. E às vezes estou falando de bênção, estou falando de material, não. Como Deus fazia ali, não. Eu estou falando de algo espiritual, estou perdendo a essência por causa da murmuração. Você quer ver se alguém é cheio do Espírito Santo, irmão? Não é o quanto ele roda, eu já expliquei isso aqui já um monte de vezes. Não é o quanto ele faz avivamento, não. O cara pode fazer 50 mil avivamentos, irmão. Mas é se ele tem uma vida com Deus, o temor, irmão. Não adianta. E hoje Deus está falando comigo e com você hoje. Eu creio. Não deixe a serpente te enganar, não. Não deixe o veneno da serpente te manipular ao ponto de você começar a murmurar, reclamar. Eu sei que às vezes é difícil ou não. Às vezes falta, né? Só que Deus lembra essa palavra. Deus vai usar aquilo que você tem para te provar ou te mostrar quem você é. Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Então qual é o propósito de Deus? Um só. Era beneficiar aquelas pessoas em bênção? Não. Nunca foi o propósito de Deus, irmão. Jesus disse: eu vou para o Pai e voltarei para ele morada para vocês. Essa foi a promessa que Deus fez. Pastor, se eu obter alguma coisa no longo da minha caminhada do Evangelho, isso é consequência de obediência. Consequência de obediência? Isso é consequência, irmão. Você fazer, você faz, Deus faz com você, isso é consequência. Agora, você ficar focado para que Deus faça, você vai uma hora, você vai morrer uma hora. Foque, sabe por quê? Deus, eu quero ser aquilo que o Senhor deseja para você. Aleluia. Ah, mas meu irmão não quer vir para a igreja, minha mãe não quer vir para a igreja, são tudo. Ah, pastor, eu não aguento mais. Não, você, Deus quer você. Glória a Deus. A hora certa Deus vai trazer esse propósito dele. Mas foque em você. Foque na sua vida espiritual. Pastor, está sendo individualista. Não, a salvação é individual, sim ou não? Sim. Você precisa continuar orando por eles, continuar buscando por eles, mas foque naquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque esse povo poderia sair e desfrutar, sim ou não? Sim. 40 anos no deserto. Era para viver 40 dias. Quantos dias? 40 dias. Deus muda, sim ou não? Sim. Deus muda. Tem gente que diz que quem tem promessa não morre, vai nessa. Eles tinham promessa de morrer como no deserto. Porque Deus falou assim: todos vão morrer no deserto. E a segunda geração que vai herdar, só Josué e Caleb vai entrar na terra prometida. Ou seja, Deus muda a promessa. Se Deus quiser olhar para você e pelos seus comportamentos, Deus fala assim: não, eu não vou fazer. O meu comportamento determina o tempo que Deus vai fazer a promessa. Aleluia. Se tem algo na sua vida para se cumprir um ano e você se dedicar a orar, Deus tem sinceridade no seu coração, em 3 meses Deus faz. Agora, se você olhar para Deus e Deus falar assim: olha, 3 meses que eu vou fazer, mas você relaxar, faz coisa de qualquer jeito, ora de qualquer forma, Deus fala: não, vai demorar 2 anos. Então tem coisa que era para nós estar vivendo, a gente não está vivendo, porque a gente às vezes acaba deixando a desejar com Deus, sim ou não? Sim. Quem já não se pegou na casa assim, hoje eu não vou pro culto, não. Pastor, não pode, né? Hoje eu não vou pro culto, não. Olha, Senhor, quem já não chegou aqui no culto e disse assim: eu nem queria estar aqui hoje. Isso é um pecado terrível. Você queria estar onde? Quando você olha aqui e diz assim: eu nem queria estar aqui hoje, irmão. Só estou aqui por. É quando você está olhando para Deus assim: eu vim por obrigação. Aí depois eu levanto minha mão e louvo assim: ó, Deus, derrama a sua glória. Deus fala: não, você nem queria estar aqui. Não é verdade, irmão? Ou é hipocrisia? Porque na verdade as pessoas falam umas coisas que não tem sentido. Irmão, não queria nem estar ali. Irmão, não queria nem fazer a vontade. O pastor me chegou e falou assim: irmão, não queria nem ser pastor, não queria nem estar dirigindo igreja. Você queria estar onde, então? Aleluia. Você tem que louvar a Deus porque Deus te chamou como levita. Isso é um privilégio para poucos. Deus te chamou como pastor, isso é privilégio para poucos. Aleluia.
Deus te chamou como soldado, isso é privilégio para eu olhar e dizer, Deus, eu queria realmente estar aqui, esse é o melhor lugar que eu esteja. Aleluia, Senhor. Senhor, eu quero ser pastor sim. Senhor, me dá condições para ser um bom pastor e cuidar das ovelhas. Eu quero almejar ser um bom pastor. Eu não quero. Tem gente que faz isso aí só para as pessoas terem dó, Senhor, não. Eu não queria ser apóstolo. Eu não queria ser presbítero. É nada, isso é tudo épico porque queria ser. Porque o dia que a unção desceu, porque ele falou que não queria. Mas foi Deus que me escolheu. Foi não. Você que escolheu ser ungido. Então, esse negócio de conversa, né, pastor? Quando a gente chega aqui e fala, não quero. Deus fala, não quer, você quer estar onde então? Você quer que coloque você na UTI? Não, pastor, eu não quero, não. Você quer que coloque você aonde então? Qual o desejo seu? Pois você vai sair daqui almejando a ser quem você é na presença de Deus e falar, Senhor, obrigado pela sua vida. Senhor, obrigado porque o Senhor me escolheu como pastor, como pastora. Obrigado, Senhor. Eu sou um obreiro louvado, Senhor. Só de levantar minha mão na porta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o céu está me ouvindo. Senhor, quando eu vou lá na frente louvar o Senhor, a glória é para o Senhor, mas eu me sinto tão maravilhado quando eu te louvo. Glória a Deus. Isso é privilégio de alguém que reconhece a soberania de Deus. Aleluia, Eu Senhor. quero fazer uma oração com você. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pedisse perdão para Deus. Sabe, mas aquele perdão que nós deveríamos pedir. Porque às vezes a gente reclama. Porque o carro não é bom. O filho não é da forma que desejamos, às vezes. Tem gente que reclama do filho, reclama do marido, não sei o que, reclama de todo mundo. E a gente murmura contra o Senhor. E que nessa noite, Deus, aqui nós estamos diante da sua noiva, da igreja. Pai, a tua palavra foi pregada e vemos um cenário aqui, Senhor, meu Pai, terrível. Um cenário onde nós conseguimos entender, Pai, que não é sobre milagres, mas é sobre reconhecimento daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pai, só por o Senhor ter dado o seu único filho, Senhor, meu Pai, naquela cruz do Calvário, isso é o suficiente para olhar para nós, dizer que nós não éramos dignos de nada, mas hoje nós se tornamos, Pai, dignos, porque o Senhor nos amou e a sua graça nos alcançou, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai, porque às vezes somos negligentes, Senhor, meu Pai, com a tua palavra, com a tua obra. Senhor, nos ensina a fazer a tua vontade da maneira correta, nos ensina, Senhor, a ter temor à tua palavra, nos ensina, Pai, a almejar aquilo que o Senhor nos escolheu, Pai, seja o levita, seja aquele que limpa a igreja, seja aquele que fica na porta, seja os pastores, apóstolos, bispos, Senhor, que possamos almejar a cada dia sermos melhores na tua presença, porque não é sobre nós, mas é sobre as vidas, é sobre as almas, é sobre pessoas, Pai, da qual nós fomos confiados para cuidar, Senhor, meu Pai, nesta noite. Hoje, Senhor, o sétimo dia, meu Pai, desse propósito, e essa palavra veio, meu Pai, somente com o intuito, olhar para a cruz, que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor foi levantado naquela cruz, e eu creio, Pai, que o véu foi rasgado de cima a baixo, e hoje nós temos a liberdade de entrar no Santo dos Santos, Senhor, meu Pai, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, o Senhor venha trabalhar nos nossos corações, que venhamos sair daqui não cheios somente, mas que venhamos sair daqui querendo transformação de mente,
qual é a caminhada com Cristo, amém? Glórias a Deus. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Bruno, né? Que Deus continue usando, Deus abençoe a família, a esposa, a filha, né? Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados, quem recebeu essa mensagem que vai tomar uma direção no dia de hoje, tem alguém nesta noite, né, que quer reconciliar ou quer aceitar Jesus, decidiu marchar com Cristo nesta noite? Aleluia. Tem alguém nesta noite em nome de Jesus? Para que o Senhor comece um novo ciclo na sua vida? Aleluia. A Bíblia fala no livro de Mateus que aquele que confessar perante os homens, eu também o confessarei diante do Senhor. Deus, pode ser em nome de Jesus? Eu creio que o Senhor, a partir de hoje, o Senhor tem uma nova história na tua vida. Em nome de Jesus. Bem, glórias a Deus. Aleluias. Você deu o primeiro passo. Eu creio que a partir de hoje o Senhor toma frente de tudo que estiver sobre as barreiras da sua vida, amém? Então você vai confessar: eu, fala o seu nome, estou diante do Senhor, aceitando o Senhor como o único Salvador da minha vida. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Amém? Estenda as mãos para cá, vamos estar orando para Cauane. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que nós somos errantes, falhos, tão pequenos diante da Tua presença, Senhor. Mas nós sabemos que nós estamos diante de um Deus tão grande, Senhor, um Deus tão misericordioso, um Deus que fez o céu e a terra e deu o Teu único Filho para cumprir e pagar os nossos pecados, Senhor. Pai, coloco diante do Senhor a vida destas jovens, Senhor. Pai, eu creio que o Senhor tem escrevido o nome dela no livro da vida, Senhor. E eu creio, papai, que o Senhor vai trabalhar conforme a tua vontade. Pai, toma ela nas tuas mãos, dá direção, discernimento, use ela poderosamente, Senhor. E eu creio, Senhor, que a partir de hoje, Senhor, quando ela se cansar, o Senhor estará carregando ela no colo, Senhor. Guarda a vida da família, a casa, Senhor. Guarda, papai, a vida dela, Senhor. Nós colocamos ela na tua presença, em nome de Jesus. Seja bem-vindo ao ministério Comunidade Cristã Casa de Oração. E a sua luta é a nossa luta, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado. É lindo este momento, amém? Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Esteja em oração por esta jovem, amém? Glórias a Deus. Ame ela como você ama o teu irmão do lado, amém? Glórias a Deus. Estenda tuas mãos, o sinal de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje, para sempre. Todos dizem amém. Está encerrado e tem um cafezinho abençoado. Cumprimento o teu irmão, amém? Glórias a Deus.
essa Levita que tá escondida. Essa Levita? Não tô nada. Sério? Mas quem não chamou ela, então? Mas ainda dá tempo? Ainda tá na igreja? Vamos fazer outro culto.